Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Denilson? Daqui a pouquinho a gente começa. Estou esperando a Mayara chegar aqui para a gente conversar sobre os diários de Virginia Woolf, os diários de juventude. Mayara chegou. Espera um pouquinho ela mandar a solicitação. Que bom a gente se encontrar assim virtualmente, né, Denilson? Embora distante, ter esse canal. Oi, Mayara, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo certo. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo, tá cortando só um pouquinho. Tá. Você tá me vendo? Estou te ouvindo bem. O pessoal, o Francisco, o Edenilson que já entraram, vocês conseguem ver bem a gente, ouvir direitinho? Dá um joinha aí nos comentários. Olá, Márcia. Olá, Isabela. A gente já vai começar. Espera só mais uns minutinhos e a gente já começa. Oi, Cláudia. Cláudia já entrou também, faz parte aqui das letradas e confinadas. Tem a Lívia também. Só para apresentar um pouquinho para quem está chegando e não conhece ainda, as Letradas e Confinadas é um projeto, né, que começou como um projeto de quarentena para a gente discutir literatura e afins que a gente diz. E esse projeto foi idealizado por mim, que sou Thalita Mochiuti, pela Cláudia Maria de Vasconcelos e pela Lívia Bueloni. Então, a cada 15 dias a gente recebe alguém para tratar de um tema literário, né? E principalmente a gente conversa bastante com pesquisadores da área de estudos literários, porque nós três somos, né, pesquisadoras da área de literatura, e aí é interessante para ter essa troca e essa divulgação também, né, da área dos estudos literários. Hoje, então, boa noite para quem está chegando. As Letradas e Confinadas têm o prazer de receber a Mayara Freitas. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Deixa eu fazer uma apresentação formal da Mayara, eu conheço ela já há algum tempinho. A Mayara, ela é editora e mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP. E a dissertação de mestrado dela é justamente o que ela vai contar um pouquinho aqui para a gente hoje, que é sobre os diários de juventude da Virginia Woolf. E a Mayara também, ela é formada em estudos literários pela Unicamp. Obrigada, Mayara, pela sua participação hoje. Não, eu que agradeço, eu tô muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre meu objeto de pesquisa, falando um pouquinho dos diários de juventude. Legal. E não sei se você sabe, Mayara, mas já e aí comentando também com o pessoal, já é a segunda vez que a gente vai tratar, né, da obra da Virginia Woolf. A primeira vez foi logo no comecinho do projeto das Letradas, que a gente recebeu a Ana Carolina Mesquita, que ela fez uma tese de doutorado sobre os diários de maturidade da Virginia Woolf, que foi escrito entre 1915 e 1941. E aí agora a gente vai recuar no tempo, né? E vai Sim, continuar falando da escrita diarística da Virginia Woolf, mas um tempo anterior a esse do Diários da Maturidade, o próprio nome diz, porque a gente vai falar do seu estudo, né? Que você estudou os 4 primeiros diários do que ficou conhecido como Diários de Juventude, que foram escritos pela então, a gente ainda não tinha o nome de solteira da Virginia, que era Adeline Virginia Stephen, esses diários foram escritos entre 1897 e 1905. E aí você diz que o seu intuito, quando no resumo, né, da sua dissertação, que o seu intuito era de analisar o início, então, da construção do olhar da futura escritora, né, do que viria a ser a Virginia Woolf. Para a gente começar, acho que é melhor você, inclusive, eu queria que você apresentasse um pouquinho para a gente o seu objeto de estudo e o seu recorte na pesquisa. tá bom, tá bom. Deixa eu só. A sua imagem tá cortando pra minha, mas eu te escuto bem. Você me escuta e me vê bem? Sim. Tá, então tá bom. Então, eu estudei os diários de juventude da Virgínia
eu estudei com essa edição, que foi publicada em 1990, com a edição do Mitchell A. Liska, com o título A Passionate Apprentice, The Early Journals. Então, esses diários, eles têm uma escrita intermitente entre os 15 e os 27 anos da Virgínia. Então, eles vão de 1897 a 1909. Eles cobrem 12 anos da vida da Virginia Woolf, que ainda é a Adeline Virginia Stephen, como você falou. Ela só se transforma nominalmente em Virginia Woolf em 1912, quando ela casa com Leonard Woolf. Então, esses diários, que são 12 anos de vida, dentro da minha pesquisa, eu escolhi um recorte de 1897 a 1905, que são 4 diários dela. E esse recorte foi escolhido porque ele vai do início dessa escrita íntima de juventude até o momento em que a Virginia Woolf adentra os circuitos literários, até o momento em que ela começa a ter uma carreira dentro do mundo das letras. Então, para trabalhar a questão da construção do olhar dessa moça como escritora, eu escolhi até o momento em que ela adentra esse circuito literário, escrevendo resenhas e ensaios. Certo. E aí, Mayara, esse livro que você mostrou para a gente foi publicado quando? Porque os diários, né, devem ter ficado num arquivo até vir a público. Uhum. Essa edição, ela veio à tona, ela foi publicada em 1990. O que a gente sabe que o Liska fala é que quando ele começou a transcrever esses diários, parte desses diários estão na Biblioteca de Nova York, pública, e o último dos diários está na Inglaterra. Essa divisão, exatamente, eu não sei por que os materiais estão divididos, mas existe isso. E quando ele estava copiando os diários, quando ele já estava quase no último, ele descobriu que o Leonard Woolf, o marido da Virginia, ele tinha datilografado esses escritos, mas não tinha vindo a público, ele não teve interesse em publicar. Depois vieram os diários de maturidade, que foram publicados e também não tiveram interesse. E só em 1990 que o Liska publicou os diários de juventude. A gente tem uma segunda edição que saiu em 2004 e em 2018 saiu um e-book. E aí o curioso é que essa edição que eu tenho, que essa edição é de 1990, faltam nela 7 entradas que foram descobertas só em 2002. Daí, aqui no Brasil saiu uma edição, essa aqui, pequenininha, com essas 7 entradas, chama A Casa de Carlyle e Outros Esboços. E a edição de 2004 tem todas as entradas descobertas até hoje, né? Porque a gente nunca sabe se não vai aparecer mais material. Mas é interessante, talvez a gente reforçar também, né, Mayara, que assim, o que a gente tem no Brasil, para quem não lê em língua inglesa, só vai ter disponível essa edição que você mostrou, que tem as 7 entradas que foram descobertas no ano 2000, é isso? Isso. No Brasil, a gente só tem tradução dessas 7 entradas. Os diários de juventude como um todo, eles não têm tradução ainda. A gente tem que encomendar fora e esperar para poder ler, porque até agora que caiu o material da Virgínia, caiu em domínio público e recentemente até lançaram uma edição de obra completa da Virgínia, mas os diários de juventude, por incrível que pareça, eles não são incluídos na obra completa da Virginia Woolf, eles são totalmente excluídos da obra. Então, é isso, para ler o diário como um todo, ainda é preciso ler em inglês e encomendar o livro. Certo. Infelizmente. E aí, antes da gente entrar no diário mesmo, só relacionado também à questão das dificuldades da pesquisa, então tem essa questão que você, do material que você tem que ler em língua inglesa, e aí você também falou dos anos 90, que foi publicado em 1990, então é relativamente novo, né, assim, dentro da recepção crítica da Virginia Woolf, esse material.
Tem bastante Sim. estudos? Não, esse tem 30 anos, né, de esse material foi publicado e a gente tem pouquíssimos estudos sobre os diários de juventude. Aqui no Brasil, durante a minha pesquisa, eu só tive acesso a um artigo escrito pela professora Vera Lima Secom, da Unifesp, se eu não me engano, um artigo para a Bralic, que é o Congresso de Literatura Comparada. E aí no Brasil eu só encontrei o material dela. Fora, a gente encontra alguns textos, alguns estudos, mas mesmo assim é um material que não é tão trabalhado. Mas, curiosamente, não é um material muito discutido, mas ele não é desconhecido. Quando você lê, por exemplo, se você pegar a biografia que o Quentin Bell, que é sobrinho da Virginia Woolf, escreveu, ele fala dos diários de juventude. Aliás, a Medida da Vida, que é uma biografia que saiu pela falecida Kozak, ele fala, a Hermione Lee, que é a minha biógrafa favorita da Virginia, que eu acho que ela tem um trabalho muito bom, ela fala dos diários. Então, não é que eram diários desconhecidos pela crítica, a crítica conhece, mas optou-se, de alguma maneira, por não trabalhar, por deixar esses diários um pouco de lado. E tem o Quentin Bell, que esse sobrinho da Virginia, quando ele comenta, ele fala de maneira bem ácida dos diários, como se eles não fossem possíveis de serem levados a sério, e como se eles não fossem um material relevante dentro da diarística da Virginia Woolf. E aí você fica, putz, sabe? Porque, né? E aí tem uma crítica, né? Você fica, nossa, mas como assim? Por quê? Será que eu tô estudando uma coisa assim? Como assim, sabe? E tem uma crítica que chama Louise de Salvo, e ela traz uma tônica muito relevante para essa discussão, que é, primeiro, se esses diários fossem de um autor homem, se fossem os diários de juventude de um autor conhecido, eles certamente teriam vindo à tona. Ela trabalha com essa certeza. Uma questão de gênero, né? Uma questão de gênero. E tem uma coisa de uma construção que existe sobre a figura da Virginia Woolf, que lida um pouco com a coisa da doença dela, como se a mente dela naturalmente produzisse o tipo de escrita dela. Eu já ouvi algumas vezes isso. Ou da alta dama da sociedade inglesa, que, sabe, tem uns padrões discutidos sobre a Virgínia que talvez não fosse interessante quebrar. E os diários de juventude, eles demonstram outras coisas, outras possibilidades de Virginia Woolf. Então, acho que agora, talvez, por conta de que muita gente não tem acesso ainda a esse livro, no sentido de que mesmo que queira ler agora, vai demorar um pouco para ter acesso. Então, conta um pouco para a gente o contexto em que esses diários foram produzidos, foram escritos, né, pela Virginia. Então, qual o contexto pessoal, histórico ali da época em que ela estava escrevendo. E depois eu gostaria que você, se você pudesse depois contar um pouco para a gente, você falou que estudou 4 diários. Então, o que tem em cada um? Vamos falar, 4 cadernos, né? O que tem em cada um desses cadernos? Só para a gente contextualizar, e aí a gente passa para falar um pouco sobre a relevância e a construção do olhar dessa escritora em formação. Tá. Os diários de juventude, como eu falei, eles começaram a ser escritos em 1897. Isso acontece logo depois do primeiro colapso nervoso que a Virginia sofre na vida, que acontece bem depois da morte da mãe dela, em 1895. Quando a mãe da Virginia morre, a Virginia fica realmente muito doente, ela tem esse primeiro quadro de colapso nervoso, e ela mesma conta que, já mais velha, tá? Ela conta mais velha, que ela perdeu um pouco essa
o mundo ao redor, ela não conseguia escrever, ela lia, mas não conseguia escrever, e ela lembra só de momentos de raiva, e o Quentin Bell, por exemplo, fala que ela jamais conseguiria lembrar exatamente como foram os momentos, exceto as sensações físicas, a pulsação acelerada, coração acelerado. Então, a gente começa esses diários depois que essa crise, do ápice dessa crise. E quando os diários de juventude começam, ela ainda está em tratamento. E ela não fala exatamente, mas a gente pesca as idas ao médico e a rotina dela, da doença. Então, assim, no pessoal, é esse o contexto de início da escrita dos diários. Historicamente, a Virgínia tem uma criação de base vitoriana. Então, a gente tem aqui uma diarista, mulher, com criação vitoriana. E o que isso significa quando a gente pensa em mulher? A gente pensa em mulheres que são criadas para iluminar uma sala de estar. Eu sempre falo que elas têm uma profissão sala de estar, porque elas têm que agradar aos homens, elas têm que entreter os homens, elas têm que ser gentis, elas, no lar como um todo, elas têm que cuidar desse lar, elas têm que deixar a atmosfera o melhor possível para os homens, elas não podem pensar, e elas são puras, e é essa a criação da Virgínia. Apesar dela ter dentro da casa da Virgínia, ter uma liberdade de estudo, ela pode ler o que ela quiser, a irmã dela pode pintar, a irmã dela é a Vanessa Bell, e é uma pintora. Elas podem fazer isso, mas no horário do chá, elas têm que estar prontas para servir o chá. Elas têm que estar prontas para ser muito gentis com os homens. Então, é essa atmosfera histórica que a gente tem nos diários. E é importante isso, é importante não perder isso de vista quando a gente entra em contato com a obra. E sobre os diários que eu estudei 4 cadernos. O primeiro caderno é de 1897. O segundo, a gente tem um vácuo de tempo de escrita. Ela só volta a escrever em 1899. Depois, em 1903, e eu encerro a minha dissertação falando de um diário que é escrito entre dezembro de 1904 e maio de 1905. São esses 4. E o primeiro desses diários, ele é um diário com características que são bem comuns ao que a gente tem no nosso imaginário como diário. Então, tem a data, tem... Exato. Tem a data, o relato do dia a dia. Exatamente. Tem o cotidiano dela e de toda a família, o que é muito curioso, porque ela descreve as idas e vindas de cada pessoa que mora naquela casa. Então, a gente tem isso nas entradas, que é como a gente chama as passagens dos diários. Nesse primeiro ano, a gente tem essas idas e vindas, assim, do cotidiano mesmo, mas não tem um aprofundamento emocional. É difícil a Virgínia falar. Ela fala assim, tô brava, mas ela não te diz por que ela tá brava. A gente tem isso. E a Virgínia mantém esse diário 1 ano. E ela se esforça muito de verdade para manter, porque ela fala, nossa, eu quero jogar esse diário. Essa rotina. De ter uma espécie de obrigação de ter que registrar o ano no diário. Exato, exatamente, porque ela começa falando, comecei esse diário para guardar recordações do novo ano, e ela chega até o fim, mas com muito esforço. Então, esse diário é isso, é um cotidiano delas, idas e vindas. O segundo diário, a gente tem uma modificação, porque a Virgínia não vai mais escrever sobre o cotidiano dela, como ela faz no primeiro. Ela diz que ela não vai mais escrever se ela não tiver nada de novo a contar nas páginas finais do primeiro diário. Então, e no segundo diário, o que a gente tem é uma Virgínia tentando descrever o mundo. É um diário de treino de escrita.
tem também uma espécie de diários de viagem, não tem? Os relatos de viagem nesse segundo caderno? Sim. Esse segundo caderno, ela escreve durante uma viagem com a família. Então, o que a gente tem ali são as descrições das paisagens dessa viagem. Ela vai até Warboys, acho que é assim que fala. E a gente tem essas descrições dessas imagens. A Virgínia tentando apreender o que ela está vendo, os campos, o pôr do sol. A gente tem esse movimento. O terceiro diário é um diário que a Virgínia ela declara que é um diário de esboços com todas as letras. Ela fala que é um espaço como os artistas plásticos fazem para ensaiar a escrita. Então, esse diário é um conjunto de 30 ensaios. A gente também não tem a datação certinha. Esse diário tem até um sumário. Muda a forma do texto, né, Mayara? Não tem mais aquela coisa da data, que é comum na escrita diarística. Aqui é como se fosse, tem um título e aí ela discorre sobre o tema. E acho que a gente podia puxar o gancho que a Lívia e a Beth comentaram sobre a questão da posição social da mulher. E aí, é no terceiro diário que isso também, o irmão a leva em festas e isso também aparece, não é? Isso. No terceiro diário, a Virgínia está sendo introduzida na sociedade pelo irmão dela, o George Duckworth, com o objetivo que ela arranje um casamento. Então, o pano de fundo é esse, da maioria desses ensaios. E aí, nesses ensaios, a Virgínia vai trazer à tona essa coisa da mulher tendo que entreter, vai ter muitas imagens dos bailes e de como ela não se encaixa naquilo. Eu posso ler um trechinho de um ensaio? Fica à vontade. Que eu acho... Nesse ensaio, ela vai num baile e ela tá vendo as jovens no baile. Ela fala assim: atualmente, a maioria das jovens do nosso ciclo tem se especializado nesse ramo de aprendizagem. Suas noites são mais importantes para elas do que as manhãs. De fato, é difícil concebê-las pela manhã. Elas realmente existem antes do relógio bater às 8? Minha crença é de que o sino do jantar as chama para a existência. Elas florescem nas salas de jantar como jacintos em junho. Então, ela traz à tona essa questão dessas mulheres só existirem ali naquelas salas de jantar. Ela só tem... É aquele momento. E nesse ensaio, ela... A Beth, que estudou também a Virgínia no mestrado e doutorado, comentou um pouco de uma função decorativa, né? Não, a foto ela compara com jacinto, né? Com uma flor, né? Exatamente, é uma função decorativa. E ela, nesse ensaio, ela fala, é uma imagem bonita. É triste, né? Quando você pensa na posição da mulher, mas ela vai se aproximando dessas meninas. E a Virgínia, ela não se encaixa nesse lugar, ela não consegue se encaixar nas festas, nos bailes, porque ela quer conversar sobre o que ela pensa, ela quer conversar sobre os livros que ela lê, ela quer pensar, sabe? E quando essa mulher que quer falar, essa jovem que quer conversar, chega perto dessas meninas, ela diz, elas fecham as pétalas, elas se fecham, elas não conseguem falar com a Virgínia. E da boca dessas mulheres saem só gotas de mel, assim, como se elas só pudessem... Elas só podem ser gentis, elas não podem opinar sobre outra coisa que não... o quão bons homens são, sabe? Coisas assim. Nesse diário... Acho que é interessante que isso que você está falando, essa questão da discussão do papel da mulher... É algo que depois a escritora madura vai tratar, por exemplo, num Teto Todo Seu, e, né, vai encarando de outras perspectivas, se a mulher pode ser uma escritora ou não, de ter um espaço próprio para a escrita, e aí acho que é uma questão que a jovem já observa e que depois aparece nos outros, ou mesmo se a gente pensar no Miss Dalloway, na Mrs. Dalloway, no sentido de organizar para uma festa, né?
Não, é uma temática que a Virgínia vai carregar durante a obra dela toda. É uma coisa que ela pensa muito desde muito nova, esse papel da mulher. E ela vai trazer isso no Profissões para Mulher, que é um ensaio que ela fala do anjo do lar, que ela tem que assassinar. O anjo do lar é essa mulher vitoriana que ela precisa assassinar para conseguir escrever. Ela vai falar num Teto Todo Seu. Tem um outro ensaio que acho que chama Mulheres e Ficção. Ela vai falar, ela vai trazer para ficção. Tem um conto dela que ela escreveu durante essa escrita desses diários de juventude, mas eles não vieram à tona na época. É um conto de 1906, chama Phyllis e Rosamunde. E ela trabalha também essa questão. É um conto muito, muito legal, porque ela traz Ela traz a mulher com a base vitoriana, que é criada para o casamento, vendo mulheres que estão começando a ter vidas diferentes. Então, a gente tem um contraponto nesse conto, que é muito, muito legal. Chama Phyllis e Rosamunde. É um dos meus contos favoritos. Puxando também essa mulher de criação de base vitoriana, etc., e das profissões, o quarto diário é justamente quando a Virgínia entra no mundo das letras e começa a colaborar para suplementos literários, né? Exatamente. O quarto diário, que é assim, a Virgínia, antes de começar a escrita desse diário, ela tem o segundo colapso nervoso. O pai dela morre em 1904 e aí ela tem um segundo colapso, ela tem a primeira tentativa de suicídio. Então, a gente tem esse contexto antes de começar esse diário. E aí, quando ela começa a melhorar, ela manda uma carta para Violet Dixon, que é uma amiga e que vai ser um dos primeiros amores da Virgínia também. Elas têm uma relação de amizade muito forte nessa época. E ela fala para Violet: eu sinto que eu posso escrever, sabe? Me arranje algum lugar para eu escrever, eu quero escrever, eu tenho treinado para isso. E a Violet coloca ela em contato com uma editora e a Virgínia começa a fazer resenhas e ensaios. E nesse último diário que eu trabalhei na dissertação, a gente acompanha quando cada chegada de novo veículo que ela vai escrever, ela falando: nossa, ganhei meu primeiro dinheiro escrevendo. Ela falando os livros que ela recebeu, a dificuldade que é para resenhar um livro que você não conhece. Tem umas partes muito gente como a gente, que ela fala, por exemplo: quando eu não tenho nada para falar, eu tenho muito espaço. Quando eu tenho muita coisa para falar, eu não tenho nada de espaço, sabe? Então a gente encontra essa Virgínia que está se adaptando a esse momento de vida em que a literatura, que ela vem se preparando e que a gente acompanha nos diários de juventude, é o momento em que ela começa a colocar isso em ação. Mas é muito... Não, desculpa. E nesse quarto diário, acho que é interessante dizer também, né, Mayra? Ela tá com 23, é isso? Exatamente, 23 anos. Acho que talvez só para a gente pontuar que, então, não é dos 15, né, até os 23, ela escreve muito esparsamente, assim, nesse sentido, né? Não tem todo ano um diário, um caderno, digamos assim. Isso. A diarística da Virgínia até 1909, ela é intermitente. Ela vai e volta, e não tem uma explicação. Ela não fala: nossa, abandonei os diários. Agora, é muito legal que no fim, a última entrada desse diário de 1905, ela fala assim: nós vamos parar por aqui, porque uma escrita como essa, escrita íntima, ela só é válida quando ela é voluntária. Quando a gente quer fazer isso, quando a gente se esforça, ela não é mais válida. Então, eu abandono solenemente essas páginas e aí acaba esse diário. Então, a gente tem um contraponto entre a menina de 15 anos que se esforça loucamente para escrever um diário, porque ela
quer guardar todas as recordações possíveis daquele ano e ela reclama, mas ela segue. E a mulher de 23 anos que fala, olha, agora eu não quero mais isso daqui, eu vou... E ela para. A Virgínia só vai ter realmente uma diarística constante a partir de 1915. E daí a escrita dela vai ser constante. E ela vai escrever diários até poucos dias depois, antes da morte dela. Mas quando jovem, não. Não. Aí, Mayara, você apresentou para a gente, então, um material com o qual você teve que lidar e estudar. São 4 cadernos, bem diferentes entre si. Um arco até temporalmente grande, digamos assim, né? E aí, a pergunta que você... seu objetivo era estudar a construção do olhar, né? Dessa futura escritora. Aí eu queria que a gente passasse, então, aqui para você pontuar um pouco para a gente... o que tem de cunho literário ou qual a relevância desses diários, o que você descobriu em relação à forma, a questão da futura escritora? Sim. Então, tem sempre essa discussão sobre se esses diários são válidos literariamente ou não. E é interessante pontuar também que diários como um todo... eles têm uma briga entre verdade e possibilidade de serem uma obra literária, porque tem uma coisa de parece que exclui, se é verdade não pode ser literário, sabe? Então a gente tem que tomar... Exato, então eu tinha esse desafio durante o mestrado, de mostrar que esses diários eram válidos literariamente. E daí a gente começa assim... Na primeira entrada do primeiro diário de juventude, eu vou ler um pedaço da entrada para vocês. Ela fala assim: nós todos começamos a manter um registro do novo ano, Nessa, Adrian e eu. Pedalei com George até Mr. Studs, mas descobrimos que ele havia saído, e então fomos para o Battersea Park. Havia uma multidão de ciclistas e observadores. Miss Jen pedalou sua bicicleta nova, cujo assento, infelizmente, é bem desconfortável. Essa é uma parte da primeira. É amiga da Virgínia? Exato. Quando a gente lê Miss Jen, você fica, Miss Jen, amiga? Algum parente que tá com ela? Quem é Miss Jen? A edição, ela... de maneira bem chata, conta pra gente assim, Miss Jen, Virginia Woolf. Aí você fica, pera, a Miss Jen é a Virginia Woolf? O que é isso? Então, na primeira entrada do diário, a gente já se depara com uma figura que não parece muito normal, porque, assim, se é a Virginia Woolf, então não existia uma Miss Jen nessa cena real. E ao longo do diário, essa Miss Jen vai aparecer algumas vezes, em torno de 10 vezes. E ela toma o lugar da Virgínia, quando a Virgínia conta alguma coisa que chateou, ou que... uma situação que ela está sendo muito autocrítica, ou quando ela está falando mal de alguém, sabe? A gente tem esses momentos que a Virgínia, em lugar de colocar que ela fez a coisa, ou que ela sentiu, é a Miss Jen que faz e sente. Então, Mayara, deixa eu só interromper, porque acho que isso é legal. A Cláudia pergunta, aí para uma curiosidade que a Cláudia perguntou, e é interessante que você pontuar. Por que se chama Miss Jane? Não Jane, Cláudia, Jane. J-A-N. Isso, é Miss Jen, J-A-N. A Virgínia não explica por que ela chama, mas existem teorias. Primeiro, a Virgínia faz aniversário em janeiro, 25 de janeiro. Então, alguns estudiosos falam que pode ser uma jogada ali com o mês de nascimento, January. Só que também tem outra linha de pesquisa, trabalha como se a Virgínia trabalhasse um pouco com o deus Janus, que é o deus que olha para o passado e para o futuro. E a Virgínia era uma leitora voraz desde muito nova, então provavelmente ela sabia dos deuses,
E Fez ela aula de sabia. grego, latim com o pai, né? Ela fez, e depois ela estuda, mas ela estudava com o pai, então é uma coisa que com quase certeza que era de conhecimento dela. Eu acho um pouco provável que tenha uma relação com o Deus, porque tem nesse primeiro diário, e o ambiente que ela tá, a atmosfera que ela vive é aquela coisa, ela tinha uma mãe no passado e a vida dela mudou e ela não sabe como vai ser. Então, a Virgínia, ela é uma jovem extremamente inteligente e é possível que tenha essa brincadeira com o Deus. Mas ela em si não conta pra gente. Ela E não aí, fala, nossa, escrevi Miss Jen por causa disso, disso, disso. Não tem. você também, então essa figura, né, essa uma espécie de persona aparece nesse primeiro diário em situações em que constrangedoras, de autocrítica, um pouco como uma persona mesmo para quando ela não consegue lidar com determinadas situações. Isso. E aí a Lívia pergunta: a Miss Jane continua ao longo dos outros diários ou não? Não, a Miss Jen desaparece em meados do primeiro diário. Em maio ela desaparece. A Virgínia nunca mais usa a Miss Jen. E aí é uma figura. A primeira vez que ela usou, na verdade, não foi nos diários. Tem uma carta que ela escreve para o irmão, para o Toby, e ela usa, mas então ela traz uma figura externa para dentro do diário dela, e na carta é o mesmo movimento, porque o vento veio, subiu a saia dela na cabeça, ela ficou seminua e ela conta, ao invés dela falar, aconteceu isso comigo, ela fala, Miss Jen passou por isso. A Miss Jen é deixada de lado depois, de maio, E aí, 2 de maio. A gente tinha conversado antes, né, para pensar o roteiro, e a gente até comentou que esse recurso de introduzir uma personagem para tratar de um assunto, ela também faz isso posteriormente, né? Num Teto Todo Seu, ela inventa uma situação também, né? Uma personagem, para antes de entrar mesmo na parte mais ensaística, né? Sim, ela fala, chamem-me Mary Betton, Mary Seton, Mary Carmichael. E aí é muito curioso, porque a Virginia vai levar isso para os textos dela, essa posição de mudança de foco narrativo. Ela sai da primeira pessoa e vai falar em terceira pessoa uma coisa que é dela, uma coisa que aconteceu com ela, ou a história que ela está contando, ela coloca nas mãos de outra persona. E aí é muito curioso, porque dentro do diário eu tive muito essa discussão no mestrado, que era a questão de essa Miss Jen, porque a Virginia não fala que ela só insere em primeira instância. Então essa Miss Jen, ela é só uma mudança de foco narrativo, ou seja, a Virginia está só falando em terceira pessoa, é pura e simplesmente um outro nome. E uma dificuldade de enunciação desse eu, né, da questão da subjetividade, etc. Exato, é um distanciamento de si, pura e simplesmente, ou isso é um personagem? Porque a Virginia, em algumas passagens, ela fala, estou escrevendo a eterna Miss Jen, escrevi a história sobre Miss Jen e Miss Maria. Então, você sabe que ela está escrevendo uma história ficcional com um personagem chamado Miss Jen. Então, quando eu fui trabalhar essa figura, teve uma preocupação em pesquisar e pensar se essa Miss Jen era só uma mudança de foco mesmo, ou se aquilo era um nuance de criação literária, exato, que já permeava essa escrita. E, para mim, a gente não pode nem dizer exatamente que é só uma mudança de foco, porque a gente sabe que existe um personagem chamado Miss Jen. A gente sabe que a Virginia traz isso.
Mas eu também não posso dizer que ela é um personagem, porque, por exemplo, num Teto Todo Seu, ela fala: eu estou criando um personagem que vai contar a minha vivência de 2 dias atrás. Na Miss Jen não tem isso. Mas a gente não pode descartar. Então, existe uma fluidez de sentido. A gente nem categoriza que aquilo não é ela criando e nem deixando de criar. A gente, para mim, existe isso. E a Virgínia, ela tem muito de uma fluidez na obra dela, coisas que a gente tem que. Ela mesma fala, quando ela escreve ao farol, que ela busca estrutura e fluidez. Esfumaçado. É esfumaçado, né? As fronteiras estão esfumaçadas aí nessa personagem. Exatamente. Nessa figura, vamos chamar assim, não personagem. Exato. Eu até tive o cuidado de chamar logo que eu comecei, primeiro eu categorizei, não é personagem. Aí depois é personagem. Aí depois eu preciso esfumaçar exatamente isso, esfumaçar essa fronteira, porque e é muito difícil não dizer que não tem alguma coisa de criação, porque a Virgínia, ela quer ser escritora desde criança e ela deixa isso demarcado. Então a gente sabe que ela tem esse. Aí acho que é interessante a gente puxar o gancho, né, Mayara? Isso que você está falando de nuançado, né, de fronteiras. Um pouco como que, quando você falou na sua dissertação, quando você trata do segundo diário, você fala que ela tem uma espécie de uma obsessão, né? E até eu coloquei lá no post essa coisa de como retratar o que ela está vendo, como representar. E isso é muito uma discussão de um trabalho de escritor, como dar conta do mundo por meio das palavras, né? Como é que você viu essa discussão? Essa discussão não, como isso aparece, né, nesses diários? No diário de 1899, a Virgínia, ela resolve que ela faz um treino para ela conseguir descrever o que ela vê. Ela quer conseguir passar para o papel uma imagem, como você falou quando a gente conversou, uma fotografia, exatamente o que ela está vendo. Ela quer conseguir escrever, por exemplo, como é que o sol bate no lago, sabe? Descrever exatamente o intuito dela é sempre que o leitor, que é uma coisa que ela pensa no segundo diário e que isso é legal de falar, ela fala, às vezes eu imagino um leitor para escrever, e ela quer que o leitor leia e veja exatamente a cena que ela viu. Só que o que a Virgínia percebe ao longo desse diário é uma impossibilidade de representação do mundo tal qual a gente vê. É impossível. Ela fala, o desejo de toda arte é imitar o que a gente vê. Só que quando a gente cria baseado nisso, sai um rascunho, sai uma coisa que não é exatamente. Então ela começa a perceber essas impossibilidades da escrita, que são inerentes à escrita. A gente não tem como exatamente descrever. E aí outra coisa muito legal que acontece, entremeada, e que vai aparecer na obra da Virgínia como um todo, é a questão dela. Ao mesmo tempo que ela percebe que ela quer escrever, ela percebe que para ela escrever tal qual acontece, ela tem que escrever na hora. Porque as coisas mudam muito rápido. Tem uma efemeridade na vida e nos acontecimentos que a Virgínia começa a também pensar. Então, ao mesmo tempo que ela tenta escrever, ela fala, mas se eu deixar para escrever quando eu voltar para casa, depois desse passeio, não vai ser a mesma coisa, porque as coisas mudam, esse pôr do sol nunca mais vai ser o mesmo. A gente encontra isso. E quando ela começa a pensar muito, que ela fica angustiada, porque ela fala, eu quero tanto passar para o papel e nada fica igual ao que eu estou vendo, ela começa a pensar também na questão
a perceber que as coisas elas não são sólidas. Não existe um todo que você consiga descrever que tudo, pessoas, imagens, paisagens, elas são feitas de uma mistura de cores e texturas e planos. E aí é um iniciozinho do que ela vai trabalhar futuramente, mas ela não está pensando nisso, né? Ela não sabe que ela vai Você ser falou uma uma coisa que é escritora. muito legal, né? Que quando você começou a estudar, você tem que um pouco esquecer da Virginia Woolf, né? Que ali você não está lendo a obra Ao Farol ou outra ou um romance. Você está lendo a escrita de uma jovem de 15 anos, de 17. Você não está lendo e que nem você sabe o que ela se tornou, mas ela não sabia, né? Exatamente. Quando eu fui estudar, é um movimento constante de você não esquecer quem ela vai ser, mas você não cobrar dos diários que ela seja Virginia Woolf. E aí, e esse movimento, por exemplo, eu li um texto que falava, essa percepção da Virginia sobre as camadas já é uma mostra que da estética modernista. Mas não, sabe? Porque ela não sabe da estética ainda. Ela não está pensando nisso. Ali é uma menina que quer ser escritora e que ela quer passar para o papel da melhor forma possível. Então você tem que focar nisso. É uma menina de 17 anos, no caso desse segundo diário, que quer conseguir escrever o melhor que ela pode. Ela fala, eu escrevo pelo prazer de escrever, sabe? Então, é isso. E é um movimento difícil, porque você também tem que ir, porque você para poder lá para Virginia Woolf, para você conseguir visualizar também o que ela foi construindo, né? Era uma coisa que eu bati bastante assim a cabeça para Mas não. é curioso também, né, Maera, a consciência, ou então, não a consciência, mas os questionamentos sobre a escrita, sobre a capacidade das palavras representar ou não o mundo, a insuficiência, é, é algo curioso não é curioso, mas é algo que são questionamentos que muito jovem, ela já percebendo que acaba, às vezes, é um pouco assim, acho que talvez dá para perceber esses interesses, né? O modo como ela lida com essa matéria, mesmo numa Sim, escrita exatamente. considerada íntima, digamos assim. Sim, a Virgínia, como eu falei, ela lê desde muito nova muito, então é um interesse dela muito grande. A leitura e a escrita são desde criança, um lugar de acolhimento também para a Virgínia, um lugar em que as coisas se organizam. Então ela tem essa relação desde muito nova. E a gente não pode esquecer que o pai da Virgínia ele fazia parte de círculos literários, a casa dela era um lugar de encontros com escritores. Então a Virgínia tem um contato com a literatura e com discussões literárias desde nova, e isso também influencia nessa percepção dela tão nova, tão jovem. Mas é claro que é admirável a forma de pensar, porque ela é consciente o treino de escrita, porque ela está se esforçando conscientemente para conseguir criar uma forma de escrever, para conseguir escrever da forma que ela goste. Então, é admirável de toda forma. A Sâmia perguntou aqui, aí eu queria emendar a pergunta da Sâmia com uma outra pergunta, quem ou que lia, ou quem ela lia, ou que livros ela gostava. E acho que talvez a gente pode emendar essa pergunta dela com a questão do quarto diário, porque ali tem também uma jovem resenhista que está tentando encontrar o seu estilo também, né? Sim. Nossa, ela lê muitos, muitos livros. Eu até no início do mestrado, eu falei, eu vou fazer uma lista de tudo que aparece. Aí eu desisti no meio do caminho, porque às vezes ela lê 5, 6 livros ao mesmo tempo. Ela lê romances da época, ela lê o Carlyle, ela lê a biografia da Elizabeth
segunda, gente, são muitos mesmo, assim. Se vocês quiserem, depois eu posso até passar para as meninas uma listinha com alguns dos livros que Você disse ela. que ela era uma que ela- leitora voraz, Mayara? Sim, ela era uma. Mas era de uma voracidade de marcar. Até quarta-feira eu vou terminar esse para eu poder começar o novo assim. E é. Acho Ai, que, como só, que tem, desculpa te tem um interromper, mas acho Macaulay? interessante que assim, era uma questão, uma leitora voraz, né, que você vai percebendo nesses diários, mas eu achei muito interessante quando você vai falar do quarto diário, do quarto caderno, e você fala que ela lê tentando observar o estilo de quem ela está lendo para ela tentar encontrar o seu próprio estilo. Isso. Porque assim, no quarto diário que eu analisei, a Virginia está escrevendo resenhas e ensaios. E claramente ela gosta mais de escrever os ensaios. Então, o que que ela faz? Ela vai ler ensaístas. Ela procura esses ensaístas que ela admira, para ela entender como eles fazem. Então, ela fala: eu não quero copiar, eu quero entender o processo deles para eu poder criar o meu, como se entendendo, porque é isso, né? Para a gente mudar qualquer coisa que seja, a gente entende muito bem uma coisa para poder criar em cima. É, então, ela quer entender como eles fazem, ela quer entender essa movimentação para criar o estilo dela. E isso é muito, porque a Virgínia, ela estuda muito, ela é muito preocupada, assim, ela fica nítido, mesmo sobre resenhistas, sobre resenhas. Ela lê o Aristóteles, aí ela fala, não, porque eu acho que é importante para um resenhista ler Aristóteles. Então, ela vai ler o Aristóteles. Então, ela tem essa preocupação e essa preocupação, acima de tudo, de criar um estilo dela. E daí é muito curioso, porque a gente compara com a menina de 17 anos, que está tentando imitar o mundo mimeticamente, né? Tirar uma fotografia do mundo. E depois a pessoa que está começando a sua carreira ensaística e não quer imitar, ela quer criar, ela quer ter uma escrita própria, uma escrita dela. Isso é muito, assim, muito característico da Virgínia, porque ela é uma autora que vai pensar na sua forma de escrever até o fim da vida. Não é uma autora que pega uma estrutura e só repete. Isso é muito Uhum. legal. Essa experimentação, né? E, Tem Mayara, um o que mais? A processo gente de está quase terminando, tem ainda acho que uns 7 minutinhos. Você gostaria de ressaltar mais algo que você descobriu, que acha interessante você contar para o pessoal sobre essa construção do olhar da Virgínia, quando você estuda esses 4 diários e a gente ainda não comentou? Sim, eu acho que eu vou exacerbar um pouquinho a minha linha temporal, que eu fiz isso também na dissertação, porque eu acho muito legal de dizer que a Virgínia vai nesse processo de tentar imitar o mundo, deixa eu descobrir como. E ela vai e tenta, e essa escrita lá na frente, em 1908, ela vai começar a falar que ela que a escrita muito pormenorizada é cansativa e aí vai chegar um momento que ela fala assim, que ela quer colocar, imprimir beleza no que ela está escrevendo. É um momento muito legal, que ela tá na Itália e ela tá vendo um quadro e analisando as linhas, ela fala, isso é muito bonito, mas é um todo, é um sólido, não tem movimento. E ela fala, eu quero colocar beleza na minha escrita, mas simetria, beleza, movimento. Aí ela fala, para mim a beleza tá numa uma confluência, palavra minha, né? Mas numa mistura de fragmentos, são partes que formam essa beleza, é o voo da mente que mostra o que é real de verdade. E aí eu acho isso muito legal, porque ela está pensando isso em 1908. E o primeiro romance dela, tem muitas características realistas ainda. Então, olha o processo dessa mulher, sabe? Ela vai
pensando cuidadosamente até a gente chegar no Alfarol, por exemplo, que é belíssimo, tem estética modernista, e que ela fala que ela quer uma estrutura segura, mas que ela quer as camadas. Então, tem todo esse trabalho que eu acho muito interessante das pessoas verem, é que esses diários são muito importantes para entender como a Virgínia, o pensamento de escritora da Virgínia, como ele começa a surgir, esse caminho. Isso. Legal. A Beth está dando uma dica do conto Objetos Sólidos, da Virgínia. Ai, sim. E Sim. acho que só, antes pra gente concluir, eu só queria que você comentasse brevemente da relação que quando ela está escrevendo Ao Farol, ela lê de novo, né, o segundo diário. Ah, não, ela volta para um diário que ela escreve no fim de 1905, na verdade, quando ela faz uma viagem a Cornualha com os irmãos. É a primeira vez que ela volta para Cornualha depois que a mãe dela morreu, e era o lugar que eles passavam as férias. E aí, quando a Virgínia vai escrever ao Farol, ela retoma esse diário, porque esse diário ele tem um reencontro com o passado, tem um revivenciar, porque ela não fala quase da mãe nos diários, é uma figura apagada nesses diários, ela não trabalha isso. Então, tem um retorno, e quando ela vai escrever, ela volta para esse momento de reencontro com o passado, e ela mesma escreve uma carta falando, ai, eu reli o diário e tudo mais. É Interessante bem. ela ser a própria leitora, né, dos diários e o quanto isso também Sim, poderia ela é. ajudar de alguma E ela maneira fala no trabalho que isso. ela estava desenvolvendo. Sim, mas ela fala isso nos diários. No diário de 1908, ela fala: ai, tudo que eu escrevo pode servir para uma mão futura, a mão dela futura, ela fala. Legal. É bem legal. Mayara, a gente está terminando, tem aqui no meu relógio fala que a gente tem 3 minutinhos. Então eu queria agora que você comentasse que a Mayara vai junto com uma outra estudiosa da Virginia Woolf, elas vão oferecer um curso. Eu queria que você contasse um Isso. pouquinho sobre o curso, né? Convidasse o pessoal, quem tiver interesse. Então, a gente vai dar um curso pela revista Deriva, eu e a Emanuela, que é tradutora da Virgínia, e esse curso vai abordar os diários de juventude e os ensaios da Virgínia. Serão 2 aulas, começa quinta-feira da semana que vem, dia 12, é dia 12 e dia 19, e a gente vai falar isso, dos diários e dos ensaios, e eu acho que vai ser muito legal, vocês estão todos convidados. Legal. Aí o pessoal encontra mais informações no Instagram de vocês ou no da. Passa o Ah, no endereço. meu Instagram, no Instagram da Revista Deriva, é @Revista Deriva. E se vocês entrarem no meu Instagram, tem um link com todas as informações do curso, com tudo bonitinho. Então, quem quiser se aprofundar mais, né, saber mais sobre os diários e sobre a ensaística da Virgínia, aproveitem. E, Mayara, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Letradas. Foi um prazer ter você aqui e ler a sua dissertação. E também quem tiver interesse de ler a dissertação da Mayara, é só procurar no Teses USP. Eu acho que a gente aprende. É gostoso também ler eu não li ainda, né? Os casos diários, ler a parte, os trechinhos, as citações, é muito interessante. Muito Sim, obrigada, Mayara. Obrigada a todos vocês também que acompanharam, que estavam aqui discutindo com a gente. Até a próxima, gente. Um abraço. até eu que agradeço. Beijo!